Aproveitando todo esse assunto, nós vamos conversar agora com o Marcial de Cênicas, envolvendo a queda de um avião. Marcial, bom dia, hein? Muito obrigada pela gentileza de conversar conosco aqui na CNN Brasil. Bem-vindo. Bom dia, Elisa, bom dia a todos. Obrigado pelo convite. E antes de mais nada, eu queria expressar aqui os meus pesos, meus sentimentos às famílias das vítimas desse trágico acidente com a aeronave da Voipaz. Muito bom dia. Pois é, um momento que é terrível, né, Marcial? Eu imagino, você trabalhando com direito ligado à aviação, ligado à aeronáutica, você tem até uma rotina conectada com esse tipo de ocorrência, não é mesmo? Porque é algo que nós não queremos lidar nunca, mas quando ocorre um acidente aéreo, também ocorrem os desdobramentos judiciais da coisa. Então, você tem muita intimidade com esse tipo de assunto. Exato, exato. Às vezes, por vezes, é difícil, é complicado, né? Porque a gente está tratando de vidas, mas, enfim, como operador de direito, a gente tem que dar o nosso melhor em benefício das pessoas que precisam, né? Porque a vida segue e as responsabilidades e as obrigações, elas têm que ser observadas, o direito tem que ser observado e tem que ser aplicado, mas não é fácil, mas pronto. Bastante sensível, ainda mais com essas imagens que nós estamos acompanhando. Marcial, uma primeira dúvida. Nós temos, então, 62 pessoas que perderam a vida. Então, são 62 famílias que daqui para frente, até muito provavelmente, nem devem saber ainda qual é o procedimento, o que você faz. Eu preciso acionar a Justiça ou o Ministério Público, a caminhada do Ministério Público já me acolhe. E aí, se eu vou acionar a Justiça, por exemplo, Marcial, quem tem a responsabilidade é a Voipaz ou é a Latam? Porque a pessoa comprou a passagem pela Latam, mas quem operou é a Voipaz. Isso é algo que já pode ser respondido ou também só com o tempo a gente vai compreender de quem é a responsabilidade? Bom, o Código de Defesa do Consumidor, que seria a legislação primariamente aplicada nesses casos, ele já prevê o que a gente chama de responsabilidade objetiva, que é aquela que independe de culpa, ou seja, não há necessidade de comprovação da culpa pelo acidente, apenas o fato já gera o dever de indenizar. Nesse caso específico, o Código de Defesa do Consumidor também prevê que, sendo identificado o prestador de serviço, esse seria o demandado mais indicado. No caso, como já é de geral sabença, a Voipaz. Então, independentemente de quem venda a passagem, já está identificado o operador, o prestador do serviço de transporte, no caso a Voipaz. Então, logicamente, até por uma questão de celeridade e economia processual, seria sim indicado a Voipaz. Isso para efeito de ações judiciais, perdão. A Voipaz, ou seja, o cliente, mesmo que ele tenha feito a compra no site da Latam, ele fez tudo certinho, mas quem opera é a Voipaz, então, daqui para frente, quem haveria de responder juridicamente seria a Voipaz. Sim, agora veja, perdão, nada impede que o interessado ajuize a ação contra a Latam, certo? Porque foi quem, digamos assim, efetivou o contrato de transporte. Uhum. Ou, de igual forma, ele pode também ajuizar a Voipaz. É uma escolha do consumidor, no caso dos familiares da vítima. Isso, logicamente, eu estou falando num segundo momento, que seria uma eventual ação judicial. Por quê? Porque nesse primeiro momento, obviamente, o operador da aeronave, ou seja, aquele que prestou o serviço de transporte público, ele necessariamente buscará as vítimas para enfim, a entabulação de um acordo antes da fase judicial, o que é comum nesses casos. O que é comum, inclusive, que as famílias das vítimas se reúnam em associações para tratar disso de uma forma mais célere, mais objetiva e mais eficaz. Ou seja, como nós estamos falando de 62 famílias, pode ocorrer uma associação entre elas e ter um representante, por exemplo, das famílias, alguém que responda por todo mundo, caso haja, lógico, um consenso, um acordo de ideias entre eles. Exato, exato. Isso é o que comumente ocorre em casos dessa natureza. A exemplo da tragédia que houve com o Air France, alguns anos atrás, e, enfim, vários outros exemplos. Mais uma dúvida. Você não tem como ter a pessoa de volta, né? E essa é uma dor terrível.
mesmo que tudo ocorra, todo o dinheiro acabou a história dessas pessoas e isso já é algo que o estresse pós-traumático, toda a atenção psiquiátrica, psicológica vai servir de amparo para essas famílias. Mas o que judicialmente elas eventualmente, de acordo com a sua experiência, Marcel, não quero aqui fazer um juízo de valor em cima de um caso que a gente nem viu os desdobramentos, mas geralmente é dinheiro, é uma estrutura, o que famílias envolvidas num tipo de acidente costumam receber nesses desdobramentos? Veja, quando a gente está falando isso judicialmente, correto? Quando a gente fala em reparação por danos morais, que é o caso evidente em caso de morte, né, em caso de falecimento, a gente está falando de indenização por danos morais. Esse valor, evidentemente, que ele é retratado em dinheiro. Então, para cada caso, você teria que analisar cada vítima daquela, né? E aí o juiz, como artífice, digamos assim, dessa construção, em termos financeiros, ele levaria em conta a idade da pessoa, da vítima que faleceu, se tem família, profissão, repercussão social dessa pessoa, ou seja, vários fatores que iriam contribuir no, entre aspas, muito aspas, no cálculo dessa indenização. Eu não estou aqui, obviamente, dizendo que uma vida Claro, vale claro. mais do que outra. Evidentemente que Aham. não é o caso. Mas, em termos de cálculo para indenização, de construção desses valores, né, o juiz, o julgador, ele vai levar em conta todos esses fatores que envolveram a vida dessa pessoa que hoje é falecida e a repercussão dessa pessoa no meio social, Ou seja, para a efetivamente. indenização pode mudar de acordo com o passageiro, a idade, alguma questão social, e isso, lógico, é decidido de acordo com o que quem está judicializando pede, mas também de acordo com a visão do próprio juiz que está julgando esse caso. Sim, evidentemente, a gente está falando de entendimento jurisdicional, ou Tá. seja, o juiz é que vai entender qual a repercussão que aquela pessoa, que aquela vítima teve durante a sua vida, a repercussão que ela teria se tivesse continuado viva, né, especificamente para os seus familiares, e aí vai elaborar, enfim, estabelecer um valor que ele entenda que seja razoável para aquilo. Marcial, quando a gente vai comprar uma passagem aérea, sempre tem a parte ali, estou de acordo com os termos, né? Você tem que aceitar os termos da compra e tudo mais. Geralmente, não posso generalizar, mas geralmente nós não abrimos para ler. Geralmente isso ocorre, até porque geralmente é grande, é extenso, é imenso, e aí você tem que eventualmente a gente nem compreende, sem a ajuda de alguém como você, nem compreende algumas questões. Ali, nesses termos das empresas aéreas, geralmente consta, assim, como poderia ser o desdobramento em caso de acidente, quais são os processos, assim, essa questão de morte por acidente, isso geralmente costuma ocorrer porque, juridicamente, eu imagino que as empresas estejam bastante amparadas, né? Tem toda a equipe jurídica técnica para amparar caso ocorra um possível desastre. Sim, com certeza já existe nesses contratos de transporte, a gente chama tudo de contrato de transporte, uma vez que você compra a passagem, concorda com os termos da compra, então ali já é um contrato efetivo de transporte entre o passageiro e a companhia aérea. Evidentemente que no arcabouço do contrato, da peça contratual, vai estar lá, ou irão ter os termos desse contrato. Independentemente de ali ter uma previsão de responsabilidade ou não, o próprio Código Civil, o próprio Código Brasileiro de Aeronáutica, o próprio Código do Consumidor já prevalece sobre qualquer contrato, sobre qualquer termo de isenção de responsabilidade. Imagine que naquele contrato que você assinou, quando fez a compra da passagem, lá naqueles termos que você não lê porque é extenso, são letras pequenas, etc., tem algum tipo de termo de isenção de contrato. Ora, esse termo de isenção de responsabilidade, perdão. Essa isenção de responsabilidade, ela não está autorizada pela legislação. Como eu falei, o Código Civil, o Código de Defesa do Consumidor e o Código Brasileiro de Aeronáutica. Portanto, em casos judiciais, essa cláusula de isenção de responsabilidade seria facilmente expurgada. Ou seja, juridicamente, eu poderia chegar ao extremo de dizer que é irrelevante, porque a lei
já prevê isso e a lei prevalece sobre qualquer contrato particular. Ou seja, o direito do consumidor, dos seres humanos, acaba prevalecendo, acaba sendo maior do que qualquer direito particular. E esses passageiros, eles precisam ter uma defesa particular? Como é que o Ministério Público age? Como é que a Defensoria Pública age? Quem é que atua nessas horas, Marcial? Bom, aí, evidentemente, vai da escolha e da possibilidade financeira de cada um, né? Tanto o Ministério Público vai ter uma atuação específica com relação ao acidente, né? Da apuração de responsabilidades civis, mas especificamente criminais, lá previsto no artigo 261 do Código Penal Brasileiro, mas as vítimas também podem estabelecer auxílios jurídicos, e eu estou falando de advogados particulares, ou, caso prefiram, ou caso não possam contratar um advogado particular, se beneficiem da Defensoria Pública. Não há nenhuma especificidade jurídica com relação a isso, e a Defensoria Pública já tem se mostrado extremamente competente em casos similares. Agora, esses processos... Bom, obrigada mais uma vez pela entrevista e aqui você me respondendo tantas perguntas, né, que são as dúvidas. Eu aqui imagino, Marcial, também as dúvidas mais singelas, né, que possam existir também na mente de quem nos assiste, até de quem eventualmente esteja nos assistindo e conhece ou é parente dos envolvidos dessa tragédia, porque nessa hora é difícil você ter qualquer racionalidade, né, raciocinar em meio à dor. Só quem já teve de se despedir de alguém, enterrou algum parente, algum amigo, sabe como é isso. Esses casos costumam demorar muito tempo? Por quê? Você tem algo de comoção nacional, né? Você tem uma atenção muito grande e eu até imagino que por causa disso alguns processos acabem acelerando porque acabam recebendo mais atenção e muito mais pressão do poder público. Geralmente, de acordo com a sua experiência, isso dura quê? Anos? Ou pode ser menos que isso? Você tem um exemplo, eventualmente, de um outro caso? Esse caso demorou tanto tempo? Porque a gente tem uma sensação de que na justiça, e de fato tudo é muito lento. Mas quando você envolve a dor de uma tragédia desse tamanho, costuma ser um pouquinho mais célere? Infelizmente, a resposta para a sua pergunta é não. É muito ao contrário. Esses casos, eles geralmente demandam um tempo longo, porque demanda muitas especificidades, como é óbvio. Estamos falando de um acidente aeronáutico, onde, como foi dito anteriormente nesse próprio jornal, especificidades meteorológicas, especificidades de motor, que é um fabricante diferente, que é uma parte diferente no processo. A Voipass, como a Elisa acabou de falar, a TAM, ou a Latam, que foi quem comercializou as passagens. Imagine que algum desses passageiros tenham comprado essas passagens em alguma agência de viagens, então já é uma outra parte que estaria envolvida no processo. Exato, então são inúmeros fatores que vão ali, digamos assim, prejudicar o andamento do processo, entende? Isso, para ser mais esclarecedor para quem está nos assistindo. Em contrapartida, pode haver acordo. Então, havendo acordo, isso eu estou falando na seara judicial, ok? Claro. Já no segundo momento. Havendo acordo, evidentemente que esse processo terminaria bem mais rápido, de uma forma bem salutar e bem mais, digamos assim, proveitosa para os envolvidos. Obviamente que você não pretende adiar essa dor, esse sentimento de perda por 1, 2, 3 anos numa disputa judicial interminável, que pode, inclusive, alcançar o Supremo Tribunal Federal. Pois é, subir muitas instâncias. Marcial, é muito interessante que você nos cite a questão da agência de viagens, né? Porque, por enquanto, a gente fica aqui com a atenção muito conectada diretamente à empresa aérea, né? A empresa. Mas também tem uma agência que vendeu essa viagem. Também tem a empresa que, eventualmente, algumas pessoas trabalhavam e que agendou uma viagem de trabalho. E até que ponto essas empresas também entram no processo. Então, é muito mais amplo do que a gente imaginar apenas a questão da agência. Ou, por exemplo, vamos supor, no campo das hipóteses, que a maior conexão do acidente tenha sido algo meteorológico. Eventualmente, a empresa aérea também pode dizer, não, mas na minha previsão não chegou com exatidão alguma previsão. E aí posso envolver até, inclusive, quem presta serviço de informação meteorológica. Exato. Se me permite,
Esse, inclusive, que não tem se falado, né, é um dos fatores de exclusão de responsabilidade do transportador aéreo. Ou seja, se há uma imprevisibilidade geral daquele fator meteorológico que eventualmente tenha causado, e veja, eu não estou dizendo que foi isso que causou Sim, a claro, queda, claro. né? Mas se eventualmente houve isso, isso é um fator de exclusão de responsabilidade para a operadora, porque, ora, e falando bem claramente e até de modo vulgar, ninguém pode imaginar um tipo de coisa, nem o piloto, nem a transportadora aérea, e muito menos um passageiro que entende pouco ou quase nada disso. Então, é uma exclusão, é um fator de exclusão de responsabilidade. Agora, com relação à agência, ela pode, eu não tô dizendo aqui que isso seria causa de responsabilidade. Isso deveria, ou poderá vir eventualmente ser apurado em sede judicial, mas pode ser apurado sim responsabilidades, uma vez que possa que possa ser apurada culpa ou dolo, não é? Então, nesses casos, sim. E o que eu estou especificamente dizendo é que ela pode figurar no polo passivo da demanda, ou seja, ela pode ser demandada, ela pode ser ré em uma dessas ações. Não necessariamente será condenada, mas ela pode participar desse processo e isso causar, que é o que a gente tá falando, e isso causar um adiamento do processo, ou seja, fazer com que o processo dure mais tempo. Nossa, muito importante poder ouvir-te, hein? Muito obrigada de verdade, Marcial de Sá, especialista em direito aeronáutico e que gentilmente aceitou aqui o nosso convite para essa conversa. Muito obrigada, Marcial. Eu que agradeço a vocês, tenham todos uma boa tarde. Obrigada. Seguimos aqui.